Paz, amados irmãos, aqui é o Pastor Sérgio. Estamos aqui mais uma vez para a nossa aula da Escola Bíblica. Desta vez na lição já de número 20. Olha só, hein? Já são 20 lições e espero que vocês estejam acompanhando, espero que vocês estejam aprendendo, porque Deus sempre tem falado conosco de alguma forma sobrenatural em cima de algo que Ele quer nos ensinar. E nesta aula de hoje, amados, nós vamos falar sobre um tema que se chama fidelidade. Fidelidade, olha só. E a chamada da lição, ela fala o seguinte: a fidelidade traz a prosperidade. Então, antes que você já pense que nós vamos estar falando de dízimos, não é isso que nós vamos tratar, não. Você vai ver um outro modelo de fidelidade, tá bom? Então, assim, fidelidade traz prosperidade. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai querido, Pai amado, neste momento, Senhor, eu junto com os nossos irmãos, junto com as nossas irmãs, que nos acompanham, Senhor, através dessas aulas da Escola Bíblica, pedimos que o Senhor esteja falando ao coração de cada um individualmente, porque sem o Senhor nós nada podemos fazer. Vem tratar no nosso coração, vem tratar na nossa alma, vem tratar na nossa mente, porque precisamos ser transformados, Senhor. Transformados de glória em glória na estatura de varão perfeito. Portanto, Paizinho amado, Paizinho querido, que Teu Espírito Santo neste momento esteja ensinando a cada um de nós individualmente, para que nós venhamos a conhecer a boa, a perfeita e a agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Portanto, Senhor, nos ensine a caminhar em fidelidade a Ti. No nome de Jesus nós te pedimos, Pai, que o Senhor cresça e que eu diminua em todo o tempo. Te agradeço, no nome de Jesus. Amém? Olha só, queridos, fidelidade. Então, eu vou ler para você aqui o que a gente pode aprender sobre fidelidade, ou o que é o conceito de fidelidade. Então, quando você quer conhecer um pouquinho da palavra, você pega a palavra, procura no dicionário e você começa a entender um pouquinho do significado do que ela é. Então, olha só. O que é fidelidade? Ou o que é ser fiel? Ser fiel é ser constante. Então, primeira coisa, aquele que é fiel, aquele que obedece à fidelidade, ele é constante. Ele não muda de acordo com o lugar que ele está, de acordo com a situação que lhe favoreça. Ele não muda só para favorecer a si mesmo, não, de jeito nenhum. Ele é constante. O que ele é na presença das pessoas, ele é também longe das pessoas. Então ele é constante. Porque, por exemplo, às vezes a gente faz até uma certa brincadeira. Ser crente na igreja é fácil? E realmente é fácil. Ali nós estamos entre irmãos, né? Estamos todos juntos, falando da palavra de Deus, estamos cantando, estamos nos alegrando. Então é fácil ser crente dentro de uma igreja, é fácil ser cristão dentro de uma igreja. Mas a verdadeira fidelidade, aquele que é constante, ele é um cristão e dá exemplo de cristão onde quer que ele esteja, mesmo que isso venha trazer sobre a vida dele algum tipo de zombaria ou algum tipo de brincadeira sem graça, né? Ele não tem problema de se manter como um cristão independente de onde ele esteja, porque ele é fiel, ele é constante. Outra coisa também que é uma característica de quem é fiel ou de quem exerce a fidelidade, de quem trabalha com a fidelidade, de quem tem o compromisso em ser fiel em todas as coisas. Ele é perseverante. Então, quer dizer, além de constante, ele é perseverante. Ele se mantém, né? Ele se mantém igual em todos os lugares e ele persevera. O que é perseverar? Ele não para em meio às dificuldades. Então, o fiel, ele continua, mesmo quando em dificuldades. Então, aquele que é fiel, ele não muda, sejam quais forem as circunstâncias. O fiel não muda. Ele é fiel.
ele é constante, ele é perseverante. Ainda que ele sofra danos por ser fiel, mas ele é fiel, ele é constante, ele é íntegro. A fidelidade de Deus é incomparável, porque mesmo que lhe virarmos as costas, ele permanece fiel. A sua fidelidade não pode ser medida. Ele é infindável e é um motivo para darmos louvor e adoração. Então, olha só, queridos, o que nós estamos vendo? Que quando se trata de fidelidade, se tem alguém que é o exemplo perfeito de fidelidade, este é o nosso Deus e este é Jesus. Jesus foi fiel ao Pai, mesmo mesmo sabendo que ele estaria para ser morto. Jesus foi fiel em todo o tempo. E a fidelidade é algo que eu e você temos que aprender com Jesus Cristo. Nós temos que aprender com o Pai. E aqui está dizendo que a fidelidade de Deus ela é incomparável. Ele é incomparável, porque mesmo quando eu e você, nós viramos as costas para Deus, o rejeitando, ele permanece fiel. Ele não muda só porque você não quer mais falar com ele. Ele não muda por causa da sua atitude. Ele não muda, ele é fiel, ele é constante, ele permanece sempre o mesmo. Deus é fiel. Amém? E ele espera daqueles que o amam. E quando a gente fala isso, eu sei que através dessas lições a gente tem alcançado pessoas que nem cristãos são. Então, quando a gente fala de fidelidade, nós estamos falando para todos, independente da sua religião. Aquele que busca ser, aquele que pelo menos reconhece a Deus como o Senhor da sua vida, independente da sua formação cristã ou espiritual, ele tem que aprender a ser fiel. Fiel assim como o Senhor ensinou. Amém? Então vamos lá. Olha só. Pois a palavra do Senhor, ela é verdadeira. Ele é fiel em tudo o que faz. Deus é fiel em tudo o que faz. Queridos, agora eu gostaria de dar um exemplo bíblico sobre uma pessoa, e nós vamos falar muito sobre ele nesta aula, sobre um exemplo de fidelidade. José do Egito. Eu não sei o quanto você conhece, mas é importante que você conheça a história de José do Egito, que se encontra lá no livro de Gênesis, né? Você pode acompanhar ali no capítulo 40, deixa eu ver onde começa um pouco mais a história dele aqui. Gênesis, para você ter um parâmetro e depois ler com mais calma, né? Então, olha só. José é vendido pelos seus irmãos. A história de José, ela começa próximo do capítulo 36, 37 de Gênesis. Começa ali no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, né, no capítulo 36, 37, você já vai começar a ver a formação da família de José, ou você vai começar a ver José entre os seus irmãos, junto com seu pai. E aí a Bíblia começa a desenrolar e contar a história de José. José foi aquele que foi vendido pelos seus irmãos como escravo por ciúmes, né? José foi... Ele recebia um carinho muito grande do seu pai, né? E isso fez com que José fosse vendido, né? Jacó, ele como pai de José, ele demonstrava um amor, uma afeição muito grande por José, porque José era um filho obediente, era um filho que estava sempre ali junto com o pai, e isso acabou criando um certo ciúmes na família. E numa certa vez, José foi pego pelos seus irmãos, jogado dentro de um poço, e aí iam até matá-lo, mas um dos irmãos interviu e falou, não vamos fazer isso, e acabaram vendendo José como escravo. José foi levado para o Egito como escravo.
Lá José, ele foi comprado por um senhor muito rico, que era o Potifar, e José foi para a casa de Potifar servir como escravo. Um escravo não tem voz, um escravo não tem salário, um escravo trabalha pelo seu alimento e pelo seu abrigo. Então, assim era José, alguém que trabalhava por alimento e abrigo, só, como escravo na casa de Potifar. Porém, lá, Deus o honra, né, soberanamente. José é fiel a Potifar, José se mantém firme nos seus propósitos. E aí, uma situação acontece, a mulher de Potifar começa a se engraçar com ele, e ele foge daquilo, foge do pecado. Ele é caluniado então por essa mulher que o assediava, e isso lhe custou uma prisão. José foi preso, mas no meio de tudo isso, no final, né, dessa história de José, você vai ver que Deus o honra de uma forma soberana, colocando ele como o segundo maior homem no Egito. Somente Faraó tinha mais autoridade na terra do Egito do que José. Fora isso, as pessoas se curvavam quando José passava. José ele tinha um poder que lhe foi dado como o segundo maior homem do Egito. Olha só, de escravo a governador do Egito, de escravo ao segundo maior homem no Egito. Então, amados, é sobre essa história que nós vamos falar um pouquinho hoje. Então, para não se alongar muito, né, contando para você os detalhes, que aí você leia na Bíblia, né? Leia na Bíblia, conheça a história de José, veja como ela é bonita, como ela é rica em detalhes, como ela mostra uma pessoa fiel em meio a tantas confusões que aconteceram na sua vida. Presta atenção. Eu vou estar lendo aqui no nosso livro, né, do que a gente vem acompanhando, e aí eu vou trazendo para vocês algumas abordagens a respeito do que ele vem dizendo para a gente. Então ele diz o seguinte, olha: José foi o homem mais poderoso da sua geração. Deus o colocou em uma posição que nenhum outro da sua geração havia chegado. No momento em que José assumiu o governo do Egito, ele era o maior império da terra. O Egito, ele era o maior império da terra. Não havia um exército, não havia um poder tão grande como o poder do Egito. A terra do Egito era muito rica e José foi colocado lá como o segundo maior homem naquela região. Imagine um garoto que havia sido muito humilhado pela sua família e vendido como escravo, da noite para o dia, sendo colocado sentado em um trono de ouro e andando em carruagens de ouro. José tinha as mesmas honras de um faraó. Então você imagina aí, né? Começa a se imaginar. Se você lê a história de José, você vai ver ele que foi vendido como escravo, agora estava sentado, andando em carruagens de ouro, se igualando ou se equivalendo à autoridade de um faraó. Que tremendo, né? Sair da posição de escravo e agora ser um líder como foi. A honra de Deus sobre José foi algo incomparável. Ele foi o homem mais influente e poderoso da sua geração. E é isso que o Senhor faz com quem é fiel a Ele e aos homens. E é isso que nós vamos aprender. Então, muitas vezes quando a gente fala de fidelidade, né, e aí a gente só se lembra de uma coisa: eu tenho que ser fiel ao meu dízimo e minha oferta. E realmente tem que ser fiel ao seu dízimo e à sua oferta, mas não é essa fidelidade que eu vou tratar nessa noite. Nós vamos estar falando de uma fidelidade que vai além do seu dízimo e da sua oferta, vai muito além disso. É uma fidelidade de caráter, é uma fidelidade de hombridade, de honra,
uma fidelidade que está acima dos seus interesses pessoais. Você é fiel por ser fiel, não porque você deseja que as coisas aconteçam do seu jeito ou porque você quer ser honrado. Não, você é fiel porque você é fiel. Faz parte do seu caráter, da sua personalidade. Em 14 anos, ele se tornou dono de todas as terras do Egito, comprou todos os rebanhos do povo egípcio, teve em sua posse o dinheiro de todo o povo e todos se tornaram escravos dele. Verdadeiramente é um grande milagre. Deus tira o homem do pó e o faz assentar entre nobres. E por que Deus fez isso com José? Será que Deus tem filhos preferidos? Será que ele favorece uns e prejudica outros? Não, querido. É a nossa postura, é o nosso posicionamento que determina até onde vamos chegar. Vamos supor o seguinte: a pessoa quer ser um médico, por mais que ela leia, por mais que ela se interesse e goste de medicina, por mais que ela deseje ser um médico, se ela não entrar numa faculdade e passar ali por aquele período de ensino que ele tem que passar, recebendo as instruções, não ser formado legalmente, receber um certificado, ele não é médico. Ele pode ser um curandeiro, mas médico nunca, né? O médico, ele tem que ter formação, ele tem que ter, ele tem que se entregar para aquilo que ele quer. Então, queridos, a mesma coisa. Se você quer atingir lugares altos, se você quer chegar em lugares mais elevados, é necessário que você também saiba que você tem que se equivaler àquilo que você quer. Você quer ser honrado? Honre. Você quer ter autoridade? Se submeta à autoridade. Você quer ser honrado na questão financeira? Seja fiel em tudo que você for. Então, a sua fidelidade vai determinar até onde você chega. Pouco fiel, pouca conquista. Muito fiel, muita conquista. É uma balança que ela vai se equiparar. Quando você é fiel a Deus, Deus te honra sendo fiel a você. Então, amados, nessa equivalência, nessa balança, se você tiver caidão aqui, ó, desse lado aqui, não sendo fiel a Deus, não honrando, não sendo fiel às outras pessoas, certamente você não vai alcançar os seus objetivos. As conquistas que se tem através da força dos braços, ela é passageira. A conquista que se tem através da sabedoria humana, ela vai durar pouco tempo. Porque a verdadeira conquista vem de ser fiel. Vem da fidelidade. Porque ela não vai permanecer somente nesta terra. Ela vai te levar a lugares muito mais altos. Quando nós somos fiéis a Deus aqui nesta terra, certamente Deus vai estar nos levando para estar morando com Ele nas mais altas alturas. Por mérito? Não por mérito. Mas porque honramos ao Senhor nosso Deus aqui na terra. Então, aquele que honra será honrado. Aquele que valoriza aquilo que Deus faz será valorizado. Então, não é troca. Entenda, é fruto de amor. Honrar até mesmo o amor de Deus, ser fiel ao amor que Deus demonstrou na cruz do Calvário. Jesus foi fiel até a morte. Nós temos que ser fiel a este amor, honrando esse sacrifício. Porque se nós duvidarmos do amor de Deus, da fidelidade de Deus, do caráter de Deus, nós não vamos poder desfrutar dos benefícios daquilo que a fidelidade produz. Então, por que Deus fez isso com José?
Porque existe um princípio, um segredo na vida. Ele conhecia, José conhecia e aplicava o princípio da fidelidade. Nosso pastor Moisés, recentemente, ele pregou sobre princípios e isso é muito forte. Tudo na palavra de Deus está movido por princípios, né? As coisas não acontecem se você não usar a chave correta. Então, os princípios, ou como que eu posso dizer isso de uma forma fácil? É como uma chave que você usa para abrir a sua porta de casa. Não são todas as chaves que abrem a mesma porta. Cada porta tem a sua chave própria. Então, princípios são chaves que abrem as portas dos céus ao nosso favor. Entendeu isso? Princípios são chaves que abrem as portas dos céus ao nosso favor. Isso significa que se você não usar a chave certa, você nunca vai abrir a porta que você deseja. A fidelidade nos abre a prosperidade. Então, a chave, o princípio chamado fidelidade, ele abre as portas da prosperidade na sua vida. É a chave certa abrindo a porta certa. Assim como se você precisa de cura, é necessário que você exerça a chave da fé. A fé opera milagres. A fé opera os sinais de Deus na nossa vida. Então, a chave certa abre a porta certa. O amor abre portas que nos levam ao céu. Jesus é a chave que nos leva à vida eterna. Princípios. Chave certa, abre a porta certa. Então, se você quer ter prosperidade, a chave para ser próspero é ser fiel. Tá claro? E José entendeu isso. José teve um discernimento sobre isso. E é isso, queridos, que nesta aula Deus quer nos ensinar. Ele está falando, Sérgio, olha, acorda. Está falando para cada um de nós nesta noite, ó, acorda, aprenda. Fidelidade abre porta. A fidelidade abre a porta da prosperidade. Seja fiel. Mas olha, José foi fiel. Sim, foi fiel. Em tudo. Em tudo. Primeiro, José foi fiel à sua família, foi fiel ao seu pai. Quando você lê a história de José, você percebe que José, ele era aquele que Jacó confiava para ir ver como estava o cuidado que os seus irmãos estavam tendo com as ovelhas dele. Então, Jacó chegava para José, José, vai até o campo, vê como estão as ovelhas, né? Vê se está tudo bem, vê se os seus irmãos estão cuidando direitinho, vai lá, faça o relatório e traga para mim. Então José fazia isso. Isso deixava os irmãos meio bravos, porque falava, pô, lá vem aquele cara que vai nos entregar para o pai. Por quê? Porque eles não eram fiéis. Eles faziam as coisas de qualquer forma, relaxados, e não queriam ser descobertos na sua forma de levar as coisas. Então, como José estava lá, ele ia lá, olhava e depois ia contar para o pai chegava e puxava a orelha dos outros irmãos. Isso causou uma birra, causou uma intriga. Mas José era fiel, tão fiel que o pai confiava nele para fazer isso. Então, vê que José era fiel à sua família. Mas aí, queridos, presta atenção. Ser fiel não é garantia que você não vai ter problemas, viu? Presta atenção nisso. Ser fiel não te garante isenção de problemas. Apesar de toda a fidelidade de José com a sua família, ele foi traído pelos seus irmãos e vendido como escravo. Ele era fiel, José era fiel à sua família, mas ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo. Aí, queridos, lá na casa de Potifar, ele como escravo de Potifar, ele passou também, ele mostrou a que veio. Deus o honrou na casa de Potifar.
Deus o honrou de tal forma que Potifar viu a presença de Deus na vida dele, né? José, ele se mostrou sempre sendo a mesma pessoa em qualquer lugar. Da mesma forma que ele honrava o seu pai, agora ele estava honrando a pessoa que o comprou como escravo. Ele era fiel à pessoa que o comprou como escravo. E Potifar, vendo a vida de José. E aí, amados, agora vem uma pergunta meio complicada para a gente. Quando as pessoas olham para nós, será que nós temos sido exemplos de fidelidade? Elas podem confiar em nós? Ou se ela contar para você um segredo dela, você vai sair contando para todo mundo? Se ela confiar em você para fazer um determinado negócio e você fala que vai e depois você não vai, você honra com a sua palavra? Fidelidade. José era fiel até mesmo com aquele que o comprou como escravo. E aí Potifar pega, vê a fidelidade, vê a bênção de Deus sobre a vida de José, e Potifar coloca ele como o segundo maior homem da sua casa. Potifar chega e fala: olha, você vai ser o meu administrador. Eu vejo que a bênção de Deus está na tua vida, então você vai ser o meu administrador. Então, Potifar o comprou no Egito e o levou para sua casa. Lá José começou a trabalhar e rapidamente tornou-se extremamente fiel ao seu patrão. E tudo o que tinha na casa do seu senhor começou a prosperar. Potifar viu que ele era extremamente fiel, mesmo sendo um escravo, e o colocou na direção geral dos seus negócios. Mesmo José sendo escravo, Potifar o coloca como gerente de todos os seus negócios. A fidelidade traz a prosperidade. José foi fiel ao seu patrão, mesmo sem receber salário e continuando como escravo, se portava dignamente e honrava o seu senhor. Era o melhor funcionário, mesmo quando seu patrão estava fora. Ele era fiel no seu trabalho. Presta atenção, queridos. Muitas vezes lá no teu trabalho, amado, presta muito atenção nisso. Você tem que ser fiel, não quando o teu patrão está ali. Você tem que ser fiel quando ele não está. Porque quando ele está, você está sendo obediente. Ele está ali, está te olhando. Então, até mesmo por medo de perder o seu emprego, você faz as coisas direitinho. Mas e quando ele vira as costas? Aí é que você tem que mostrar que é fiel. Você não muda o seu caráter simplesmente porque tem alguém te olhando ou não tem alguém te olhando. Você é o mesmo. Você se mantém fiel. E Deus vai honrá-lo. Porque o seu patrão não está te vendo, o seu chefe não está te vendo, as pessoas que exercem autoridade sobre a sua vida não estão te vendo, mas Deus vê todas as coisas. Ele honra aqueles que o honram. Ele é fiel àqueles que são fiéis. Então, são princípios. Chave abre porta. Amém? Então, ele era o melhor funcionário. Ele era o melhor funcionário, mesmo quando seu patrão estava fora. Ele era o melhor funcionário, mesmo quando o patrão estava fora. Como tem sido o seu desempenho na empresa que você trabalha, no seu local de trabalho? Como tem sido o seu desempenho? Pensa nisso, tá bom? José também foi fiel a Deus. Nós vemos isso em várias vezes aqui. Mas José foi fiel a Deus. É fácil ser fiel a Deus? E aí o escritor do livro traz algo que a gente sempre fala. E presta atenção, porque esse comentário é um comentário que, se está aqui de uma pessoa que nem brasileira não é escrevendo, é porque isso é geral. Todos nós precisamos aprender isso. É fácil ser fiel a Deus quando tudo vai bem. Quando temos dinheiro, saúde,
quando a família está bem, mas difícil é continuar fiel no momento da enfermidade, dos turbilhões de problemas que nos apresentam, nas crises que não são resolvidas, nos argumentos que não têm respostas, ou quando Deus parece que se cala. Até onde você é fiel a Deus? Olha só, eu vou ler isso de novo porque eu achei muito forte. É fácil ser fiel a Deus quando tudo vai bem. Quando nós temos dinheiro, saúde, quando a família está bem, aí é fácil ser fiel a Deus. Mas difícil é continuar sendo fiel no momento da enfermidade, no momento dos turbilhões de problemas, nas crises que não são resolvidas, nos argumentos que não têm resposta, quando parece que Deus se cala. É difícil ser fiel. Mas é aí que nós temos que aprender a ser fiel, amados. No momento em que nós não conseguimos encontrar respostas para algumas situações, quando até mesmo parece que Deus se cala, ser fiel é difícil, mas é aí que nós precisamos ser constantes. Lembram que nós falamos a respeito da palavra fidelidade? Ser fiel é ser constante, é ser perseverante. Então, é ser constante e perseverante, mesmo nas adversidades da vida. O momento da prova de fidelidade a Deus de José foi quando a mulher do seu senhor Potifar tentou seduzi-lo. Quando a mulher de Potifar tentou seduzir José, José foi fiel. Ele foi fiel a Deus, ele fugiu da presença da mulher. Mas antes ele disse o seguinte: eu nunca trairei o meu Deus e o meu patrão. Nunca trairei o meu Deus e o meu patrão. Porque Potifar tinha dado toda a autoridade sobre a casa, não sobre a mulher dele. A mulher de Potifar era de Potifar. Tocar nela era trair o seu patrão. Tocar nela era trair a confiança de Deus, que fala para que a pessoa que tenha que ter o seu leito santo. Então, ser fiel à sua esposa. Qualquer ato conjugal fora do casamento é pecado. A cultura hoje do mundo diz que isso é normal. Um namorado e a namorada começaram a se conhecer, aí vão lá, daqui a pouquinho já estão aí no motel ou em algum outro canto por aí. Mas isso é normal agora. Não, não é normal. Na Bíblia não. Pode ser normal para o mundo, não para o cristão. E José sabe disso. José sabe que ele não devia se deitar com mulher alguma que não fosse a sua mulher. E sabendo disso, José foi fiel a Deus e ao seu patrão. Então, cuidado. Cuidado, tanto serve para o homem como para a mulher. Quando nós somos infiéis no nosso casamento, isso tem um peso muito grande. Quando nós não honramos o nosso corpo, para você jovem, para você que ainda é solteiro, honre o seu corpo. Você, querido, foi feito por Deus para ser fiel para o dia do seu matrimônio, para o dia do seu casamento. Eu ouvi esses dias uma ministração e a pastora ela disse o seguinte para as irmãs, para as mulheres: Deus coloca um lacre. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Para que esse lacre fosse rompido somente na noite de núpcias, no dia do casamento, não antes. Então se mantenha virgem, se mantenha pura. Isso serve para o rapaz também. Não é para ser diferente. Nós fomos criados por Deus para isso. Mas isso é antiquado. Então a Bíblia é antiquada. Nosso Deus é atrasado?
Então depois não reclame quando a coisa não acontece do jeito que você esperava. Seja fiel a Deus. Se guarde para o dia do seu casamento. E para aquele que é casado, honre o leito do seu matrimônio. Vamos lá, vamos continuar. Ser fiel a Deus, querido, como aconteceu aqui na vida de José, pode trazer problemas. Por ele ter sido fiel a Deus e ao seu patrão, ele foi acusado injustamente pela mulher de Potifar, dizendo que ele havia atacado, tentou violentá-la, e por causa disso, ele foi preso e jogado numa prisão, encarcerado. Então, não pense que por você ser fiel, não vão zombar de você, não vão tirar o sarro de você. Vão fazer isso sim, por você ser fiel. Vão te chamar de crentinho, vão fazer um monte de coisa, de chacota. Vão, mas permaneça fiel. Permaneça fiel, vale a pena. É difícil entender que a nossa fidelidade pode trazer problemas à nossa vida. Mas a fidelidade é algo inegociável. Não negocie a sua fidelidade. Não troque a sua fidelidade a Deus e às pessoas que confiam em você. Não troque, porque pode ser um momento prazeroso, mas pode causar um mal para a sua vida toda. Não importa o quanto lhe custará, seja fiel. Você não pode dizer que é... Desculpa, vou ler novamente. Você não pode dizer que é fiel a Deus se não é fiel à sua esposa, se a esposa não é fiel ao seu marido, se o empregado não é fiel ao seu patrão, se um amigo não é fiel ao outro amigo. Nós não podemos dizer que somos fiéis a Deus, porque isso tudo está amarrado uma coisa a outra. Nós só somos fiéis a Deus quando nós somos fiéis à nossa esposa e a esposa ao marido, quando somos fiéis no nosso trabalho, quando somos fiéis aos nossos amigos. Isso é ser cristão, é ser fiel, mesmo que isso venha custar para nós alguma coisa. Mesmo que eu me prejudique para ser fiel, tenho que ser. Porque assim a Bíblia nos ensina. Difícil, né? Mas é necessário. O mais importante na vida de José é que ele se torna fiel também, até mesmo a uma pessoa que se coloca como um adversário dele, que é o carcereiro. O carcereiro, ele tinha a chave para soltar e prender as pessoas dentro da prisão. Porém, o carcereiro chama José, coloca ele para cuidar das chaves. José, ele poderia muito bem pegar e falar, quer saber de uma coisa? Eu sei que eu não tenho culpa nenhuma, estou aqui ainda de gaiato, né? Não devia estar aqui, vim para cá, eu vou pegar e vou dar no pé daqui. Já estou com a chave mesmo, vou rapar fora. Mas não foi isso que José fez. José foi fiel ao carcereiro, mesmo esse carcereiro sendo a pessoa que poderia soltar ou libertar ele. Por que José era fiel a esse carcereiro? Porque ele sabia que se ele não fosse fiel, a vida do carcereiro estava nas suas mãos. Porque se uma pessoa fugisse da cela, o carcereiro seria morto. Então José honrava e cuidava daquela chave. Então, queridos, olha só. Quantas situações José passou para chegar onde chegou? Está vendo como a fidelidade de José falou muito alto? Quantas pessoas foram ajudadas, receberam ensino sobre a sua profissão, outras tiveram uma porta de emprego aberta, dinheiro emprestado para começar algo e hoje viraram as costas traindo a confiança e a ajuda que receberam. Tornaram-se concorrentes ou até mesmo levaram consigo aquilo que não deveriam. As pessoas que foram ingratas, que foram infiéis, quantas vezes isso? Mas olha, presta atenção, querido. Não negocie o favor de Deus. Mantenha-se fiel a quem lhe estendeu a mão.
Nós não podemos nos comparar com estas pessoas, porque vão ter pessoas assim, que vão tratar você assim, que me trataram assim. Vão ter pessoas dessa forma, que não vão reconhecer muitas vezes aquilo que você fez para elas e serem infiéis com aquilo que receberam. Mas isso não pode mudar o seu caráter. Não, nós não podemos nos basear pelas outras pessoas. A ingratidão dos outros não pode nos influenciar, ou a ingratidão dos outros não pode mudar quem nós somos. Não negocie o favor de Deus. Mantenha-se fiel a quem lhe estendeu a mão. Não roube clientes. Você que tem negócio, você que trabalha com negócios, não roube seu cliente. Seja justo. Cobre um preço honesto. Nós já assistimos aí na televisão uma vez uma pesquisa que estava sendo feita com pessoas que arrumavam máquina de lavar. E aí o técnico de manutenção vai na casa do cliente, chega lá para fazer o reparo na máquina de lavar, mas isso tinha sido combinado. A produção lá que estava gravando foi lá, tirou um fiozinho da máquina, só tirou um fiozinho, desligou um pluguezinho. Aí chegou o técnico lá de máquina de lavar para fazer o conserto da máquina. Aí a dona de casa lá falou: olha, eu não sei o que aconteceu, a máquina parou. Aí o cara vai, mexe daqui, mexe de lá, faz de conta que está arrumando alguma coisa, vê o fiozinho solto e pluga. E aí fala para a pessoa: olha, o problema aqui é uma peça que tem que trocar, não sei o que, vai ficar X. Não tinha problema nenhum na máquina, era só um fiozinho que estava solto. Mas aquela pessoa, aquele técnico de manutenção de máquinas de lavar, de forma fraudulenta, de forma enganosa, querendo tirar vantagem, foi infiel no seu trabalho, à sua profissão, não honrando os seus clientes, né? Então, roubando o cliente, dando um preço sobre algo que não existia. Então, muito cuidado, não roube o seu cliente. Não saia com outra mulher. Olha só, para nós homens, não saia com outra mulher que não seja a sua. A mesma coisa serve para as mulheres. Não saia com outros homens que não seja o seu. Honre o seu casamento. Honre o seu leito. Mantenha o seu leito sem mácula. Não minta para quem confia em você. Não minta para quem confia em você. Não dê as costas para quem o ajudou ou o promoveu. Não dê as costas para quem o ajudou ou o promoveu. Honre essas pessoas. O caminho da sua vitória chama-se fidelidade. O caminho da sua vitória chama-se fidelidade. Geralmente somos traídos por quem mais próximos de nós. Geralmente somos traídos por quem está mais próximos de nós. Mas entenda que não é a atitude dos outros que mudará quem somos. José foi fiel, e foi esta fidelidade que trouxe a prosperidade de Deus à sua vida. Foi esta fidelidade que trouxe o favor dos homens. Fidelidade, amados, é crer de uma forma completa e total. É crer tanto que você decide se jogar no propósito de Deus, pois sabe que Ele é fiel, e o caminho da sua vitória está em ser fiel. José foi fiel ao seu pai, ao seu patrão, a Deus e até mesmo a um adversário que ele teve. A fidelidade dele foi o caminho para a sua prosperidade. Se você quer ser colocado em um alto lugar, precisa entrar em um nível de fidelidade jamais experimentado antes. Quer chegar aqui? Trabalhe com isso. Tem que subir. Suba o seu entendimento sobre fidelidade e certamente Deus vai te honrar. Amém? Queridos, estamos chegando ao final da nossa lição. Espero que você tenha gostado dessa aula, que Deus tenha falado com você, que tenha falado ao seu coração, assim como falou comigo.
E guarde essa frase. Fidelidade é a chave que abre a porta da prosperidade em tudo. Seja fiel no seu dízimo, seja fiel na sua oferta, seja fiel à igreja que te ensina, seja fiel ao local que você aprende, seja fiel ao seu patrão que te dá um emprego, seja fiel aos seus amigos, seja fiel na sua casa, seja fiel no seu lar, mas sobre todas as coisas, seja fiel a Deus. Querido, seja fiel. Isso é importante para o teu crescimento, amado. Honre aqueles que te honram, honre aqueles que te ensinam, honre aqueles que uma vez estenderam a mão para você, seja fiel a eles. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Feche os seus olhos. Pai amado, Pai querido, nesta noite, Senhor, nós aprendemos sobre fidelidade. De alguma forma, Pai, as palavras, ó Deus, que aprendemos nesta lição vão alcançar corações por aí, Senhor. Muitas pessoas vão ser alcançadas através deste vídeo, através da nossa aula. Pai amado, Pai querido, que o Teu Espírito Santo venha tratar conosco, ó Deus. E se nós até agora temos sido infiéis, nos perdoa. Nos perdoa, Paizinho. Cura, Senhor, nosso coração, tira, Senhor, toda a infidelidade e que nós, a partir de agora, comecemos, ó Pai, a viver em fidelidade, fidelidade ao Senhor, fidelidade no nosso casamento, fidelidade no nosso trabalho, fidelidade em todo lugar que estivermos, sendo fiel à igreja que congregamos, sendo fiel aos irmãos que ali estão, não falando mal de nenhum, não julgando, não condenando, mas sendo fiel, amando, honrando, intercedendo. Deus, que façamos diferente do que o mundo faz, porque nós fomos comprados e lavados pelo sangue precioso de Jesus. Portanto, Senhor, que esta lição de hoje nos ensine um grande propósito, que a fidelidade é a chave que abre a porta da prosperidade em nossas vidas. É o que nós te agradecemos, Pai, e no nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deus abençoe vocês mais uma vez. Tenham um ótimo final de semana. Você que mora no Mangabeira ou na proximidade do bairro de Mangabeira, não perca o nosso culto de domingo às 18 horas. Vai ser tremendo, vai ser uma bênção. Amém? Nós estamos ali na principal do Mangabeira, quase chegando na Hilton Souto Maior, do lado da Casa de Bolos, né? Então nós estamos ali, Igreja do Evangelho Quadrangular. Deus abençoe a sua vida. Uma ótima noite. Fique na paz.